Olá, Fernando. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como eu estava te falando, eu sei como é difícil esse horário de empreendedor, eu sei que você é professor também, então muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui no JA. Imagina, Carol, o prazer é meu. Fernando, eu quero te perguntar para quem está nos assistindo aqui, eu já perguntei antes para ele, como você prefere ser chamado? Então é Fernando que a gente fica e eu sou Carol, tá bom? Tá bom. Fernando, eu queria entender um pouquinho. Você abriu uma startup no agro. Como que você chegou à ideia? Primeiro explica um pouquinho da sua trajetória para a gente entrar depois na sua empresa. Na verdade, eu sempre gostei do agronegócio, né? Com 15 anos de idade, eu fui fazer técnico agrícola. Então, eu sou técnico em agropecuária também. E depois que eu fiz técnico em agropecuária, eu fui para os Estados Unidos e fiz uma faculdade de agricultura, né? Lá nos Estados Unidos, fiz agricultura e voltei para o Brasil depois disso. E como a faculdade de agricultura lá não é reconhecida pelo MEC aqui, as matérias não batem, não tem esse reconhecimento do MEC, eu resolvi fazer uma outra faculdade e eu acabei passando aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade de Economia, aqui na FEA USP, e fiz os meus 5 anos de economia trabalhando num banco chamado ABN AMRO Bank na área de crédito, né, até mesmo para custear a faculdade. A faculdade era noturna, eu trabalhava durante o dia no banco, e depois, no último ano, eu decidi que queria voltar para o agronegócio. E eu voltei para o agronegócio como analista de comércio exterior de uma grande usina da região aqui. Na época, era o grupo da Açucareira Corona, que tinha a usina Bonfim, a usina Tamoio, e entrei como analista de comércio exterior na usina, e uma das minhas funções, né, era justamente precificar, acompanhar a variação de preços, né, e precificar o açúcar de exportação. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o mercado de derivativos. E, nesta época, eu decidi, conjunto com a empresa, aprimorar meu conhecimento em gestão de riscos, em derivativos, e fui para São Paulo fazer um curso de MBA na BMF, um MBA em derivativos. A partir daí, eu retornei já para a usina como gestor de risco de mercado, e a gente implantou a primeira área de gestão de riscos de mercado numa unidade, numa agroindústria. Isso foi em 2000, 2001, a gente fez essa implantação. E foi um sucesso, funcionou muito bem. A usina, depois disso, ela foi comprada pela Raízen, né? Eu passei mais 6 meses no período de transição. E o meu professor da USP, que me ajudou a implementar a área de gestão de risco na Açucareira Corona, o nome dele é Marcelo Rabá, hoje está na Vinci Partners, né? Ele tinha uma empresa chamada Risk Office, e o Risk Office o Rabá me convidou para abrir a área de agronegócio dentro do Risk Office. Eles já vinham implantando áreas, fazendo todo um trabalho de gestão de risco financeiro em empresas, né, em bancos, empresas financeiras, assets, previdências privadas. E ele pediu, nós combinamos e nós abrimos a área de gestão de risco para o agronegócio. Muito embora não fosse uma exigência do Banco Central, o agronegócio é muito exposto ao risco do mercado. A variação de preço e a variação de câmbio afetam significativamente as empresas do agronegócio. Então, a partir daí, nós abrimos essa área e fizemos projetos nas grandes agroindústrias, na Perdigão, na SLC, na Caramuru, na Copersucar, várias empresas. A gente fez os trabalhos de implementação da gestão do risco, gestão dos riscos de mercado. Isso foi muito bem, até que o Risk Office foi comprado por uma empresa canadense, né? E eu resolvi sair num lado solo, né? Então,
toda vez que eu ia trabalhar, que eu ia trabalhar com a empresa, eu sempre peguei projetos específicos para uma única unidade. Esses projetos demoravam 1 ano para ser. Então, a minha abrangência era assim, a minha capacidade de atender o mercado era grandes empresas do agronegócio e projetos longos para entregar uma área completa de gestão de risco funcionando, tipo chave na mão. E a partir desse tempo, há uns 2 anos atrás, eu resolvi abrir a Agronomics, né? Eu trabalhava com uma outra empresa chamada AgroRisk, né? Eu transformei para Agronomics para justamente poder atender o produtor, né? Então, as grandes agroindústrias já têm todo um processo de gestão de risco implementado, avançado. Os médios e grandes produtores também têm bastante coisa de gestão de risco, mas o médio e o pequeno produtor, até mesmo tem alguns grandes produtores, ainda não tem, assim, não tem a correta implementação da moderna gestão dos riscos nos seus agronegócios. E é só produtor que você trabalha hoje ou também algumas pequenas e médias indústrias focadas para o agro? Também trabalho com as indústrias, né? Essas eu continuo atendendo. As agroindústrias, as usinas, as esmagadoras de soja, as trading companies, os fundos de investimento, todos eles eu continuo atendendo de uma forma ou de outra, transferindo esse conhecimento técnico em gestão de riscos. Então, vocês implementam a área de gestão de risco ou vocês também pegam algum projeto, por exemplo, a empresa ou a fazenda, se vê em algum momento que está numa encruzilhada, está num momento de risco e chama vocês para tentar apagar o incêndio? Na verdade, é assim, o objetivo principal é capacitar o agronegócio a gerenciar os próprios riscos, né? Porque o risco é um elemento inerente ao agronegócio, né? É clima, é preço, é câmbio. Então, essa variação de preço, essa volatilidade na receita do agronegócio é uma coisa muito séria. Então, a intenção é capacitá-los a utilizar a gestão de risco, e a melhor maneira é criando políticas, procedimentos, processos de gestão de risco, ou até mesmo a implementação de áreas de gestão de risco que possam atender a empresa. Não necessariamente eu preciso criar uma estrutura organizacional e acoplar ela na empresa. Na verdade, a gente pode escrever um processo, uma política de gestão de risco que pode ser cumprida pelas pessoas que já estão ali. O intuito, né, é ensinar com que o agronegócio saiba identificar os riscos que eles estão correndo, estratégicos, riscos operacionais, riscos financeiros, saber como quantificar esses riscos, porque é muito importante ele saber como quantificar esses riscos, para saber qual é o que tem mais impacto e mais probabilidade, para atacar geralmente aquele que traz mais risco para a empresa. Senão ele vai ficar pensando, o risco que tem de, por exemplo, furar o pneu do trator e esquece da variação cambial, né? Então, é uma coisa desproporcional o impacto que tem no agronegócio dele. Então, ele tem que saber quantificar, não é uma coisa trivial, e tem que saber os instrumentos para fazer essa gestão, né, que ou é a transferência desse risco, ou assumir esse risco. Ele tem que saber quais instrumentos. Um risco operacional, nós temos o seguro agrícola como um instrumento de gestão de risco, de produção, né, da operação. Incêndio em colheitadeira, um seguro para incêndio de colheitadeira é um instrumento de gestão de risco operacional, da operação, né, do processo de colheita. Agora, a variação cambial, o instrumento de gestão de risco da variação cambial, tal como o seguro é para o operacional, são os derivativos. O mercado futuro, o mercado de opções, o mercado a termo, uma NDF é um instrumento de gestão de risco de mercado para a variação cambial.
Fernando, acho que isso é um ponto legal que eu queria pegar com você. Você apontou aí diversos riscos que vamos pensar um pouco mais nos produtores, talvez nas pequenas indústrias, nas cooperativas. Mas principalmente os produtores, quais são os principais riscos que você notou nessa sua experiência que eles sofrem? E eu acho que os maiores riscos são aqueles que a gente ainda não sabe muito bem lidar, né? E seria o risco financeiro, o risco de produção, riscos internos, externos, o que você sente? Olha, o que a gente vê no agronegócio como um todo, não só nos produtores, mas assim, nas empresas do agronegócio, é que elas têm dois grandes fatores de risco que eles se preocupam muito. Um é o risco de produção ou produtividade, e o outro é o risco de preço, que eles chamam, né? Na verdade, no risco que eles chamam de produção, existem vários sub-riscos, né, que podem ser falados. Como é que se compõe esse risco de produção? Pode ser produtividade, pode ser falha no processo, sei lá, plantio, colheita. O clima, por exemplo. O clima também pode afetar na produção. É um risco operacional, um risco de produção. Então, tem uma infinidade de riscos que estão sendo aglomerados na cabeça do produtor, do agronegócio, e denominado como risco de produção, né? Como também o risco de preço, que eles chamam, nada menos do que, na verdade, eu tenho que aglomerar vários riscos aí. Como é que é formado o preço? Olha, o preço é formado pela cotação na bolsa, mais a variação cambial. Tá, então já são dois que compõem o risco de preço. Fora uma enormidade de outros. Tenho taxa de juros, eu tenho uma série de riscos da formação do preço que precisam ser segregados. Mas risco de produção e risco de preço já é o suficiente para que o produtor se preocupe bastante, né? Então, dentro do risco de preço, tem uma série de fatores de risco que ele precisa saber identificar, saber quantificar e saber utilizar um instrumento adequado e o melhor, o mais barato e o que vai resolver a situação dele, para que ele possa fazer a gestão. Esse é um ponto muito importante que você tocou, né, Fernando? Porque hoje o produtor rural brasileiro ele fica dependendo muito do preço da commodity, né? Que varia, que é uma coisa que ele não consegue controlar. Esse acho que é o principal fator que influencia ele não tem como controlar o preço. Mas aí você tem alguns outros fatores que aí eu acho que é onde você entra, né? Essa educação financeira que você passa, de como ele se proteger, de como ele se rediar, né? Dessas variações de contratos futuros que ele possa fazer. Como Entendo. que você aborda esse tipo de tema com eles? Vou te passar. Na verdade, assim, o preço, né? Como você disse, ele não tem controle, né? Isso a gente chama em economia como o agronegócio como um tomador de preço, né? Ele não faz o preço, ele não determina o preço, ele toma o preço que está do mercado. Independente se ele perder toda a produção, por exemplo, e perder ou produzir 10 vezes mais, ele não consegue mexer no preço, né? Na verdade, o preço é dado. Então, ele é um tomador de preço. Muito embora o preço seja dado pelo mercado, eu não consigo controlá-lo, mas eu posso gerenciá-lo. Eu posso fazer uma gestão sobre ele. Eu posso antecipar os movimentos que eu preciso ter para manter um determinado nível, né, um determinado nível de remuneração, ou de risco, ou de retorno, para que eu, ao longo do tempo, venha controlando isso. E eu uso o mercado de derivativos para formar esse preço, para trabalhar esse preço. Nós temos programas, nós temos software, inteligência artificial, big data, que é o que todo mundo usa hoje no mercado de derivativos, sejam grandes fundos ou especuladores, mas que o agronegócio ainda não tem acesso. Então, não essa incerteza da variação, essa incerteza do preço, ele não é uma coisa que ele tem que aceitar por si só. Ele pode gerenciar isso. Tem várias maneiras de gerenciar isso. Várias maneiras de você
fazer com que a sua exposição ao risco da variação do preço seja menor e seja mais controlada. Que legal, Fernando. Ó, uma aula, viu? E eu sei que você também dá bastante palestra aí. A gente está acabando o nosso tempo aqui, mas eu vou pedir, por favor, porque os seus serviços são assim imprescindíveis. A gente conversa aqui no JA com muitos agricultores, com muitos fundadores de startup também, e todo mundo toca na tecla da gestão financeira do seu negócio, tanto para produtores rurais quanto para indústrias do agro. Acho que esse é um ponto bem delicado aí, principalmente num setor como o nosso, onde, como a gente está falando, a gente não tem tanto controle sobre preços de commodities, então a gente tem que escapar aí pela tangente para conseguir gerar lucro, né, no final do ano. Uhum. Então eu vou pedir, agora a gente está terminando o nosso tempo aqui da nossa entrevista, mas vou pedir, deixa o seu contato, se quiser falar também do seu e-book, que são os 8 passos para a gestão dos riscos no seu agronegócio, que eu achei o máximo também. Fala um pouquinho para a gente fechar aqui com chave de ouro. O e-book foi uma ideia para que pudesse disseminar dentro do agronegócio o que é a gestão de risco, né? Como que ele consegue, assim, o primeiro contato dele para implementar a moderna gestão dos riscos dentro do agronegócio, seja ele um produtor rural pequeno, seja uma grande indústria. Então, lá tem 8 passos que você tem que observar, né? É um primeiro contato, e isso faz com que você venha a despertar o seu interesse pelo assunto e vá procurar mais informações e procurar quem possa ajudar. A Agronomics está aí para isso, né? O nosso website é Agronomics, né? AGRONOMICS.agr, não é .com, não, é .agr de agricultura, .agr.br. Então, e o meu celular, meu WhatsApp, pode ficar à vontade, é 16 9 9760 2101. No nosso site tem o e-book lá para fazer o download, sem problema nenhum, e uma série de materiais que você pode fazer o download, ler, tem um blog, você consegue obter mais informações sobre gestão de risco específica para o agronegócio, seja ele um risco estratégico, um risco operacional ou um risco financeiro. Nos riscos financeiros, lembrando que os riscos financeiros são os riscos de mercado, os riscos de crédito e os riscos de liquidez. Nós ajudamos muito da porteira para fora, né? Na gestão e nessa educação financeira, nessa educação da gestão do risco financeiro. Maravilha, Fernando. Olha, muito obrigada de coração. A gente vai deixar tudo isso que você falou, o seu site, também o e-book, tudo aqui na nossa descrição do vídeo, da entrevista. Quero agradecer de coração. E você que está nos assistindo, lembre-se de curtir o vídeo, seguir o canal, compartilhar o vídeo, porque é assim que a gente consegue continuar perpetuando, entrevistando mais lutadores do agronegócio. Muito obrigada, Fernando, e ótimos negócios. Obrigado, Carol. Até logo.